Olá pessoal da página Mulheres Jornalistas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa entrevistada é a Carla, ela é repórter da TV Brasil e a Carla é cadeirante. Uma representatividade no exercício da profissão para todos nós do jornalismo. A primeira pergunta que a gente quer saber de ti, a gente gostaria de saber como é que foi? Foi um acidente, alguma situação da infância que te deixou na cadeira de rodas? Eu fiquei cadeirante aos 17 anos, eu tive um sangramento espontâneo na medula, eu dançava na banda do meu colégio e tal, senti um torcicolo e quando fui ver eu tinha estourado alguma coisa, uma bolha de sangue, ninguém sabe direito o que foi. E esse sangramento não deixou passar oxigênio para os neurônios da medula, que é que liga o cérebro, assim, a ordem, né, do cérebro aos membros, digamos assim. Então, esses neurônios da medula atrofiaram e morreram. E aí eu perdi os movimentos. Quando começou a frequentar a Universidade de Jornalismo, qual foi as barreiras que tu enfrentou, mas que não fez tu desistir da profissão de jornalista? Então, eu tinha 17 anos quando eu fiquei cadeirante, e aí eu comecei a estudar para vestibular no hospital, porque eu fiquei 4 meses internada. Eu perdi todos os movimentos, então não mexia nem os braços na época, eu fiquei tetraplégica, eu ainda sou tetraplégica, né, porque eu não movimento as mãos. E naquela época eu não conseguia movimentar nada, nem levantar os braços. E aí eu fiz o vestibular todo oral. Essa foi a parte mais difícil. Na faculdade eu pedia para as meninas colocarem papel carbono embaixo do caderno delas, da folha de papel, e elas copiavam e eu estudava pela caligrafia delas, né, pelo que elas escreviam, que elas achavam interessante. Na minha época ainda não havia assim, smartphone, o que me ajuda muito hoje. Mas era isso, prova oral, até soletrar as palavras difíceis eu tive que soletrar no vestibular. Acho que isso foi o mais difícil. E na época também encontrar uma faculdade, uma universidade que fosse completamente acessível. Porque era uma época ainda de pouca acessibilidade, poucos direitos na área da pessoa com deficiência. Carla, hoje, para te exercer alguma atividade no jornalismo, a cadeira de rodas te impede de fazer alguma pauta, ir para algum lugar? Sim, ser cadeirante impede algumas coisas. Por exemplo, eu evito fazer um factual muito complicado, com muita demanda, porque realmente, por exemplo, esses jornalistas que vão para o Congresso, vocês veem que eles se espremem, né? É uma loucura, um tem que sair correndo. Então, realmente, essas pautas mais com muita demanda de jornalista, que seriam muito afoita, né? Por exemplo, uma manifestação na rua, enfim, essas que poderiam me trazer risco à minha segurança física, eu prefiro não fazer. Então eu trabalho mais com pautas mais frias, mais tranquilas de serem executadas. Poderia fazer até essas mais difíceis, e já fiz, assim, quando eu fui cobrir o Paralimpíada, por exemplo, teve horas que eu realmente tive que me colocar lá no meio da muvuca, tal, enfim, dos jornalistas correndo risco, às vezes sendo um pouco desrespeitada, porque as pessoas entram na frente, porque está todo mundo atrás da notícia. Mas às vezes também não, às vezes sendo super respeitada, me colocando na frente, enfim. Mas é uma coisa que no dia a dia seria mais complicada, mais desgastante e um risco desnecessário. Não tem necessidade de eu fazer isso só para mostrar que eu posso. Não acredito nisso. Tu já sofreu alguma discriminação no ambiente do jornalismo por ser cadeirante e alguém te apoiou, te ajudou nesse momento? No começo, quando eu me formei, foi difícil encontrar emprego. Eu levava meu currículo como jornalista e na época tinha algumas empresas que faziam política de inclusão, mas que o trabalho que elas ofereciam não condiziam com a minha formação. Então eu me oferecia no trabalho de telefonista, enfim, secretário, mas eu queria trabalhar como jornalista. Após eu passar no concurso, na verdade a primeira vez que eu trabalhei na TV Brasil eu fui convidada e no Sport TV também. E após isso, eles gostaram do meu trabalho, eu fui contratada e depois eu fiz o concurso e passei e continuei exercendo o meu cargo de jornalista, de repórter, de televisão, mas concursada. Como é que tu analisa esse contexto social onde ser mulher é ainda ganhar menos e exercer o mesmo papel, a mesma atividade? No jornalismo mesmo tem isso, né? Às vezes os colegas exercem a mesma função, mas os homens ainda ganham mais. Isso é bem difícil, né? É bem difícil porque realmente a gente vem de uma cultura machista, uma cultura
em que a mulher tem umas obrigações a mais, assim, tradicionalmente, mas acho que vem mudando esse pensamento. As gerações que acompanham hoje, elas são mais abertas, já dividem as tarefas. Então, eu acredito que essa desigualdade pode, sim, diminuir, não pelo fato da mulher, sei lá, trabalhar fora de casa, que é uma coisa que eu acho que tem que ser combinada com a família, com os maridos, enfim, essa divisão faz parte de uma mudança de cultura. Agora, no trabalho, você faz um trabalho igual a um homem, não vejo por que você não ganhar igual. Quais melhorias tu propõe para as pessoas que são cadeirantes e exercem a profissão de jornalista? Eu acho que o que mais me ajudaria, eu não poderia dizer por outro jornalista que seja surdo, né, ou cego, enfim. É lógico que pela lógica a gente pensa na comunicação, né, para o cego alguma coisa, se ele escreve em braille, ou se ele lê em braille, ou uma letra ampliada para quem tem baixa visão, um intérprete. Mas para mim o que me atrapalha muito mesmo é não ter um lugar próximo que eu possa assistir de forma melhor, uma coletiva, enfim, porque muitas vezes eu sou baixinha, né, porque eu fico sentada, as pessoas ficam em pé, ficam na minha frente. Inclusive uma coisa que me atrapalha às vezes é no quebra-queixo, porque a gente põe um microfone para entrevistar as pessoas e está todo mundo ali entrevistando em pé, você está sentada, e aí as pessoas vão andando para frente, elas vão andando, daqui a pouco eu estou lá atrás, peraí gente, eu tenho que ir, porque elas mesmas vão se movimentando nessa ânsia, né, de fazer as perguntas e alcançar o entrevistado. Tu acredita, Carla, que o jornalismo alternativo ele pode promover melhores espaços onde há outras pautas com interesses em públicos esquecidos? Porque a televisão aberta muitas vezes não faz as pautas que a gente aqui do coletivo consegue fazer por mil motivos, né? Geralmente falam assim, o público gosta de ver desgraça. Não mesmo, o público não gosta de ver desgraça, isso é uma grande mentira, a gente já fez matéria aqui sobre isso. Porque assim, o dono da emissora, ele não vai mandar uma equipe gigante cobrir algo fora porque custa caro. Então ele manda um repórter, um cinegrafista na esquina da emissora que fica mais barato para a emissora, né? Então assim, é complicado isso, não é mesmo, Carla? Acredito sim, porque as empresas, né, de comunicação, elas recebem o dinheiro de algum lugar, elas se financiam de alguma forma, normalmente com publicidade, né? E para você ter publicidade, para poder vender publicidade, você tem que ter o quê? Audiência. Então, você não vai ter uma liberdade de fazer uma pauta de públicos esquecidos em que pouca gente vai assistir. Você vai ter que fazer uma pauta em que tenha bastante interesse popular. E é por isso que o jornalismo alternativo e o jornalismo público têm essa função de buscar assuntos que normalmente não são tratados na mídia convencional. A gente gostaria que tu deixasse um recado sobre representatividade no jornalismo, sobre pautas que não só coletivos ou jornalismo alternativo pudesse fazer, mas outros lugares promovessem essas pautas de representatividade. O jornalismo tem uma função muito importante de informar, né? E essa informação pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Eu costumo dizer que quem tem preconceito, por exemplo, com pessoa com deficiência, homossexuais, enfim, com qualquer público, né, que seja minoria ou que seja o público esquecido, é porque tem falta de informação. Não é maldade às vezes é por ignorância, né? Eu passei a pensar assim depois que eu fiquei cadeirante, porque quando eu andava, às vezes eu me pegava pensando coisas que hoje eu sei que é preconceito, porque eu tinha ignorância, eu não tinha conhecido nenhum cadeirante, nenhuma pessoa com deficiência em toda a minha vida, até eu me tornar uma. Então o jornalismo realmente tem esse papel de levar informação, levar reflexão, e assim as pessoas podem contribuir para uma vida melhor, para quem tem algum tipo de dificuldade, e uma vida melhor para toda a sociedade, né? Carla, é um prazer imenso ter tu como nossa entrevistada hoje aqui no nosso canal Mulheres Jornalistas. Gostaríamos muito de te agradecer. Um grande beijo. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa aí se eu não fiz a contento. Foi muito legal, muito bacana. E é isso aí, continuem
nessa luta, porque a gente precisa de pessoas assim, com ideais e que busquem realmente melhorar a sociedade que a gente vive. Tchau! Muito obrigada pela audiência que a gente está recebendo, pelo carinho, pelas ideias de pauta. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o e-mail é soumulheresjornalistas@gmail.com e é importante que vocês deem like, curtam e compartilhem essas matérias. Até a próxima. Tchau, tchau.